Congresso aprovou o projeto que limita o crescimento real do salário mínimo e esse pode ser um dos maiores erros do governo Lula até então. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já se inscreve nesse canal. O Congresso aprovou, mas precisa ser sancionado ainda pelo governo Lula, mas eu vou tentar te explicar como que funciona hoje, como que vai ficar e qual que é o problema dessa bananada toda. A situação é a seguinte, hoje o salário mínimo ele cresce de um ano para o outro com base na inflação dos últimos 12 meses até novembro, que é através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Pega esses números, somam e aí você tem o crescimento do salário mínimo para o próximo ano. É o famoso reajuste, né? E por que leva em consideração a inflação também? Porque aí você tem o crescimento real, que é aquele crescimento acima da inflação, de fato. Por quê? Concorda comigo? Se você tem a inflação do último ano e o seu salário não foi reajustado, o seu dinheiro está perdendo. Por quê? Porque você está pagando mais caro nas coisas, então você precisa desse reajuste para que no mínimo você consiga ali competir com a mesma forma, com a mesma precisão e ter a mesma cesta de bens de consumo. Então, para você conseguir acesso à cesta básica, aluguel e várias outras coisas, porque o preço acaba subindo no final das contas. Nesse caso, quando você joga o crescimento da inflação, você tem um crescimento acima do crescimento real. E para isso, vale lembrar que durante os últimos 6 anos, nós tivemos pouquíssimos momentos de crescimento real. Ou seja, o trabalhador estava perdendo dinheiro, ou seja, não estava conseguindo comprar as mesmas coisas do que os últimos anos, única e exclusivamente porque o crescimento não era acima da inflação. O salário agora, com essa nova proposta, vai crescer de uma forma um pouquinho diferente. Como que vai ser? Ele vai ser limitado. Então você ainda tem o crescimento acima da inflação, mas agora você tem um crescimento que vai ter um teto, ou seja, vai ter um limite. Ele tem até 2,5% de crescimento, justamente por conta desse pacote fiscal que o Haddad está lançando junto com a Tebet e o governo Lula, para fazer com que o mercado financeiro perceba ali esses cortes de gastos, né? Basicamente, a ideia é reduzir o gasto com salários no sentido geral. Até porque o salário mínimo é base não somente dos salários das empresas no geral, como também de vários benefícios, o benefício de prestação continuada, aposentadoria e várias outras coisas. Há também o crescimento mínimo, como assim? Agora, se a economia cair, quebrar, decrescer e o caramba 4, você não precisa no mínimo reajustar 0,6% de crescimento real. Isso é muito interessante porque se isso tivesse já colocado lá durante o governo Bolsonaro, por exemplo, nós teríamos ao menos um crescimento real garantido de 0,6%. Agora, qual é a crítica em relação a isso? Quando você limita o salário mínimo a um crescimento com um teto de 2,5%, principalmente quando a gente leva em consideração que é a parte do crescimento do PIB em si, você acaba tirando da posse das políticas públicas um instrumento maravilhoso de redução de desigualdade e de melhor condição de vida das pessoas mais pobres que possuem, obviamente, o salário mínimo como referência da sua renda. Então, por isso que eu falo que esse não é uma forma, não é uma política pública e um corte muito bem ajustado, porque ele vai tocar em uma ferramenta que, inclusive, diminui a pobreza das famílias. Porque se você está falando que as pessoas agora não podem mais reajustar o salário dela com base no crescimento que a própria economia está gerando, esse crescimento que vai ser gerado na economia vai desembocar em outro lugar. Então, esse cálculo que vai ser desenhado daqui para frente, ele acaba punindo os trabalhadores como um todo. O que me faz até perguntar, tipo, tá, como que o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, aprova esse tipo de medida ou acha que vai ser interessante programar um crescimento que vai ser um crescimento com um teto, vai ser um crescimento limitado, principalmente quando a gente está falando que a classe mais baixa da economia depende como fonte de renda do salário mínimo. Grandes juízes, grandes empresários não têm em nada no ganho deles relacionado com o salário mínimo ou não. E aí que entra mais uma questão que eu sempre falo aqui. Até que ponto nós estamos pagando como sociedade, como classe trabalhadora, pelas negociações que o governo Lula tem feito. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, compartilha com mais alguma pessoa, me diz aqui também a tua opinião e, inclusive, não deixa de se inscrever, porque, afinal de contas, estou aqui fazendo esse vídeo com muito carinho e amor para poder explicar um pouquinho mais de economia para pessoas reais. Beijo no coração e até a próxima.